Bom, vamos lá, gente. Desde ontem nós estamos acompanhando a questão do lançamento do edital de concessão da DESO. Assim, a gente entende bem, eu acredito, que toda polêmica, se ela se transformar nessa polêmica séria, consequente, com boas bases, a polêmica pode ser muito útil, o debate. Com relação a essa concessão da DESO, há os que dizem que privatizar é se livrar do problema para não ter trabalho. Os que são contra. Tem outros que são a favor. E eu sempre digo isso para você, depende. Depende de como o serviço está sendo prestado. São mais de 6 bilhões de reais da privatização. Agora, eu pergunto, é um bom questionamento, natural também, esse dinheiro todo vai para onde? Em que ele vai ser aplicado? Qual é a garantia também da melhora do serviço prestado? Será que dá para piorar? O que já é muito ruim, porque eu acabei de falar aqui, nós colecionamos reclamações, mas será que isso melhora também? Será que essa é uma solução? São perguntas que fazemos. A Jéssica Cruz já está com a gente. Hoje o governo do estado explica o que é essa concessão e Jéssica Cruz tem mais informações relacionadas a esse tema sempre tão polêmico, né, Jéssica? O que a gente debate, o que a gente discute, o que a gente conversa, vamos ver se a gente encontra um denominador comum afinal. Seja bem-vinda, boa tarde, querida. Oi, Sérgio. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Nós estamos desde ontem com essa pauta aqui no Balanço Geral Sergipe, trazendo ontem, trouxemos o posicionamento do Sindicam e hoje nós vamos entender também o lado do governo através da agência Desenvolve-se, para a gente entender o que é essa concessão e também esse edital. O que vem com esse edital? A gente conversa aqui com Milton Andrade, ele que é o diretor-presidente da agência Desenvolve-se, que está à frente de toda essa negociação. Milton, antes da gente entrar na questão de posicionamento do que é bom, do que não é bom para nós, vamos falar então sobre esses passos que foram dados agora. Porque esse edital ele já foi publicado no Diário Oficial. A partir disso, então, as empresas elas se lançam para se candidatam, na verdade, para assumir os serviços da DESO, é isso? Boa tarde a todos. Na verdade, não. É uma concessão parcial. A DESO continua existindo. Hoje nós temos 4 atividades na parte de água e esgoto. Quais são essas 4 atividades? Captação da água bruta, tratamento da água, distribuição e tratamento do esgoto. A DESO continua existindo e continua operando as 2 primeiras atividades, a captação da água bruta e o tratamento. A distribuição da água e o tratamento do esgoto, que são justamente os locais que precisam de mais investimentos e onde a DESO tem se mostrado menos eficiente, será concedido para que um parceiro privado explore essas atividades. Então, na verdade, a concessão é parcial e não é total. Agora, essas empresas elas têm um valor mínimo para se lançarem nessa candidatura à licitação. Esse valor é de aproximadamente 2 bilhões? Isso, um pouco menos que 2 bilhões, 1 bilhão 850 é o valor mínimo de outorga. A modalidade do leilão adotado é de maior outorga, ou seja, a empresa que apresentar o maior valor para que tenha o direito de explorar essa concessão parcial será a empresa vencedora. Temos uma boa expectativa de concorrência, fizemos 2 roadshows aqui no Brasil e um roadshow em Nova York recentemente, todos 3 roadshows muito bem prestigiados, muito bem procurados pelas empresas. Temos convicção que será entre os melhores cases de sucesso de concessão parcial de saneamento do Brasil. Agora, esse valor que vai ser pago por essa empresa, esse valor ele vai ser utilizado como? Como é a distribuição dessas porcentagens também? Um percentual vai para a própria DESO, para que ela tenha capacidade de investir na parte que ela ficará responsável, como água, e captação da água bruta e o tratamento. Um percentual, uma boa parte, a metade vai para os municípios e a outra metade fica para o Estado. Esse valor deve ser gasto com projetos de infraestrutura, obras de infraestrutura ou pagamentos de precatório, ou seja, não pode ser gastado com despesas de custeio, como aluguel, com salários. Isso tem que ser feito de algo que traga um benefício permanente para a população. Ontem, como eu falei, nós ouvimos o Sindicam e eles questionaram os trâmites de todo esse processo. E o primeiro passo que eles falaram para esse trâmite, que segundo eles não foi cumprido, foi justamente ouvir uma audiência acessível, não tão rápida, mas mais aberta, mais ampla, um processo mais demorado também, para que essa
concessão acontecesse. Vocês concordam com isso? Acham que deveriam ter tido mais tempo para esse diálogo, essa negociação, essa conversa com o sindicato e com toda a sociedade? De quantos anos precisam? Porque tem mais de 3 anos em estudo. Foi iniciado um estudo lá atrás, em 2016, que foi interrompido. Foi retomado o estudo no ano 2021 e 3 anos após, amplo debate, amplo estudo, validação do estudo, está sendo lançado edital. Houve consulta pública, com ampla participação, houve uma audiência pública que inclusive foi tumultuada pelo próprio sindicato, que não teve um melhor andamento porque houve tumulto pelo próprio sindicato, então não procede nenhum tipo de reclamação. Infelizmente a gente esbarra na parte de interesses menores ou em parte ideológica, que não se sustenta em pé no primeiro contra-argumento. Foi amplamente discutido com a sociedade, audiência pública, consulta pública por 30 dias, disponibilização de todo documento durante 30 dias. Então nós temos convicção que não somente o prazo legal ou os requisitos legais foram cumpridos, mas também o requisito do bom senso, com discussão ampla, com ampla divulgação e transparência de todo o processo. Eles também dizem que vocês utilizam como um case de exemplo o Rio de Janeiro, mas que a nossa realidade é totalmente diferente da do estado do Rio de Janeiro. Vocês utilizaram mesmo esse exemplo e devem aplicar da mesma forma? Não, o exemplo aplicado é de concessão parcial, como foi no Rio de Janeiro, como foi em Alagoas. E por que a nossa realidade é diferente? O Rio de Janeiro era matéria todos os dias, na televisão como aqui, os problemas da SEDAI. Falta de água, falta de esgoto, poluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, nacionalmente conhecida. Hoje já tem vida na Lagoa Rodrigo de Freitas, tem peixe lá, mocheiro sumiu. Então as coisas evoluíram muito bem onde a concessão foi aplicada. Então assim, é um discurso que também não para em pé, não se sustenta, sem nenhum elemento, sem nenhum dado. É até difícil você contrapor um discurso vazio e dizer que nossa realidade é diferente. Diferente como? Lá deu certo, por que aqui não pode dar? Então, assim, é muito mais torcida contra do que de fato. Vai ter um processo de demissão voluntária? Esse processo de demissão voluntária já existia há mais de 10 anos, quase 15 anos na DESO. Na verdade, foi um pedido do próprio sindicato, em convenção coletiva, que existisse um PDV, um programa de demissão voluntária. Como diz o V, é de voluntário, adere quem quiser. E venceu em janeiro, não foi criado nesse governo. Foi criado há quase 15 anos, isso, a pedido do próprio sindicato. Aí, para criar uma desinformação, para confundir a cabeça da população, diz que tem alguma coisa a ver com esse processo. Nada disso. Existe há mais de 15 anos, é só comprovar, o próprio sindicato confessa isso, a pedido do sindicato. Aliás, em ata, o representante no Conselho da DESO dos funcionários pediu que fosse reaberto o PDV. Que o PDV fosse reaberto, que venceu em dezembro e o governo não prorrogou. Está em ata de reunião do Conselho da DESO esse pedido que os funcionários tenham mais uma vez uma oportunidade de aderir por motivos diversos, porque a indenização é boa, porque já querem seguir um outro segmento de trabalho, porque querem se aposentar, enfim. Mas não teria nenhuma relação com a concessão? Zero relação, tem 15 anos isso. E o PDV venceu em janeiro. Mas no edital tem previsão de um recurso em torno de 200 milhões para a indenização dessas demissões, né? Tem previsão porque já foi adesão, já houve adesão desses 200 milhões. Então, na verdade, do mesmo jeito que tem previsão de investimentos que a DESO é responsável, também tem previsão para que a DESO não precise se endividar, não precise ter nenhuma dificuldade para honrar esses compromissos. Então, na verdade, estamos utilizando uma oportunidade financeira de um recurso extraordinário para cobrir despesas extraordinárias, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só para a gente finalizar, os prazos, Milton, para a consolidação de todo esse processo. Até o 28 de agosto é o prazo de apresentação das propostas, e no dia 4 de setembro, aí sim, a sessão pública na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, onde nós conheceremos a proposta vencedora. Muito obrigada pelas informações, Sérgio. Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado, Milton, muito obrigado pelas informações prestadas. Aliás, né, a gente observa assim, você tem a informação, você tem a desinformação e você tem fake news. Muitas das vezes, observa bem, puxa vida, vamos fazer quase 50 anos nesse negócio de jornalismo e tal. É interessante, a informação precisa, ela é correta. A fake news é a mentira. Agora tem a desinformação, que muitas das vezes é pior que a própria fake news. Sabe por quê? Porque ela está travestida, fantasiada de informação verdadeira. Atente a esse detalhe. E muitas das vezes, a gente comenta a respeito de algo, aquilo que você não está entendendo.
Você não tem o domínio sobre o assunto e você fala algo que está completamente fora da realidade. Nessa questão específica, em meio a todos esses debates, todas essas conversas, todas as argumentações, opiniões, blá, 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 sabe a única coisa que interessa? A qualidade do serviço prestado para a população. Pergunta para a população: o que você prefere? Você prefere privatização ou você prefere estatização? Eu prefiro o serviço bem feito. Pense a respeito.